Olá, Ruth, tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. É verdade. Ruth, É, a gente há 2 semanas atrás, você queria falar sobre a política interna de Israel, né? A gente estava falando sobre a guerra, aí na semana passada teve o cessar-fogo, e aí a gente ficou falando sobre o cessar-fogo. Então, vamos ver se a gente hoje fala um pouco sobre o que acontece dentro de Israel hoje, né? O que é desse atual governo em relação ao Benjamin Netanyahu, o processo dele, que ele está sendo julgado, né? E em relação à coalizão, né? O que eles pretendem, em relação a até a ideia daquele louco lá, daquele ministro da segurança, de querer colonizar Gaza de novo. Enfim, vamos começar por onde você quiser. Pode. A palavra está com você. o problema agora, o mais que está preocupando mais todo mundo, é o problema do julgamento do Netanyahu. Mais de 2 anos que esse julgamento está sendo adiado para ele para ele depor, ainda só o depoimento dele no tribunal. Isso foi sendo adiado, adiado, adiado. Também agora ele pediu 2 vezes adiamento, porque está em guerra. Quando ele, quando ele foi chamado a julgamento, quer dizer, houve uma. Primeiro tiveram que fazer como é que chama, um acerto de culpa, e que ainda ele teria que ser chamado a julgamento. E aí disseram para ele que não seria bom ele continuar, foi exatamente quando ele começou esse novo governo, que não vale a pena. Como é que pode ser primeiro-ministro quando ele está pendendo num julgamento? Que isso não é possível. Ele disse que não teria problema nenhum, que ele ia dar conta do recado. Agora, cada vez que marcavam uma data para ele prestar depoimento perante o tribunal, aí ele dizia que não pode, que não tem tempo, que não pode. Depois de 3 adiamentos, então, e o juiz não aceitou, esse último juiz, nesse ínterim até juízes trocaram, e ele disse que não podia. Aí o juiz disse que não tem mais condição de adiar. Aí você sabe o que ele fez? Ele trocou o advogado. Trocou o advogado. Aí veio com a história, está com um advogado novo, como é que um advogado vai, em 3 semanas, conseguir estudar toda a matéria e poder vir defendê-lo no depoimento, ou falar por ele, onde ele tivesse que intervir. A cabeça dele, né? Cabeça criminosa. É. Aí, então, esse juiz disse: não tenho nada com isso, problema teu. Realmente trocou advogado, a data é essa, não tem mais adiamento. Então, vai ser agora dia 10. Aí começou o problema. Outra vez ele começou com o pedido de adiar mais uma semana, mais 2 semanas. Por quê? Porque está em guerra, não é? E essas sessões no tribunal são assim 3 vezes por semana, cada vez 6 horas, de Nossa. 10 da manhã às 4 da tarde. Meu Deus. Como é que o primeiro-ministro, num país desse, com problemas até aqui, e estado de guerra, pode o primeiro-ministro se ausentar de todas as atividades dele, os compromissos dele, 6 horas por dia, 3 vezes por semana, 18 horas por semana. E aí? Aí apelaram novamente, e os juízes são problema teu.
nós não vamos mais adiar e você também tem que vir. Aí, então, encontrou outro problema, que ele tinha que depor que tudo isso estava correndo no Tribunal de Jerusalém. E onde ele tem que depor, aí eles descobriram, o pessoal dele, que o tipo de abrigo que existe nesse prédio em Jerusalém não é suficientemente bom, seguro para o primeiro-ministro, que ele tinha que estar num lugar que oferecesse a maior possibilidade de segurança. Aí tiveram que transferir o julgamento para Tel Aviv, que é onde tem um verdadeiro bunker, que é onde ele vai entrar cercado, né, de seguranças. E, terceiro, ele queria que o depoimento fosse público, fosse transmitido, que ele quer provar que ele é inocente. Simplesmente, que ele está simplesmente perseguido, que é o que ele diz o tempo todo, que ele está sendo perseguido. Tanto que essa coalizão, o que eles fizeram na Knesset? Queriam votar a deposição da... como é que chama em português? Imposição da conselheira jurídica do governo. Encontraram outra solução, mas acontece que também a lei, isso tinha que votar na Knesset. Eu nem sei como que eles não tiveram maioria para conseguir trazer a lei à votação em plenário, porque teve até deputados do Likud que também foram contra, de modo que vai ser com a conselheira jurídica, mas vai ser em Tel Aviv, etc. Isso é para você ter uma ideia de como é que está sendo levado a atuação desse governo, começando pelo fato de que, mais de quase 2 anos atrás, quando começaram aqueles protestos com aquelas manifestações imensas, que era contra a tentativa do ministro da Justiça de fazer uma modificação estrutural no governo, e principalmente o que ele queria atacar, todo o sistema judicial de Israel. E eles queriam depor, né, como eu falei, depor essa conselheira jurídica, e não só, muito mais. E nessa época agora de guerra, que o Ramatkal, o chefe do exército, ele disse que como já estavam recrutando milhares de reservistas, não pelo que diz a lei, eles têm um número limitado de tempo por ano para servir o Exército, mas em virtude da prorrogação dessa guerra, eles estavam já dando 100 dias, 200 dias, tinham reservistas que as funções deles são muito importantes, que eles já estão 300 dias de Miluim. Nossa. O que é um absurdo. E o chefe do Estado-Maior disse que é impossível, ele tem que recrutar mais gente, porque o Exército está muito desfalcado. E o problema é a lei que, ainda na época do Ben-Gurion, que dava permissão
aos Haredim, a todos eles que estudavam nas yeshivot, de não ter serviço militar obrigatório. Acontece que 70 anos passaram, são muitos milhares todo ano, e que eles absolutamente não são convocados. E agora, então, existiu uma lei antes que dava a eles esse direito de não ser convocado. E já antes da guerra, já estava se entabolando a legislação de uma outra lei que acabasse com essa injustiça. Eles não só não servem o Exército, como recebem ajuda econômica do governo, porque, como eles estudam e as mulheres têm que trabalhar, então eles têm muitos filhos, então não tem como cuidar das crianças, eles têm direito a um tipo de creche que as crianças vão nos primeiros meses de vida, que é para libertar as mulheres para elas poderem trabalhar. E isso eles não pagam. O governo que tem que pagar. Então, eles não arcam com nenhuma responsabilidade que um cidadão que aqui trabalha, eles não trabalham, evidentemente, quem estuda nas yeshivot também não trabalha. Então, eles não trabalham, eles estudam nas yeshivot, fazem muitos filhos, as mulheres trabalham, as crianças têm que ir para essas creches especiais, o governo tem que pagar. Eles não dão nenhum apoio ao governo e ainda recebem mais do que um cidadão comum que trabalha, paga imposto, vai para o exército. Eles também não pagam imposto, porque eles não trabalham, então não pagam imposto também. É uma situação completamente louca. Não existe isso, e não acredito em nenhum país. E agora, então, estava uma luta muito grande para alterar essa lei, fazer uma nova lei que obrigasse, e esse ministro da Segurança que foi demitido, né, há pouco, né, que foi demitido, ele estava, como ministro da Segurança, o Gallant, dando apoio total a essa lei, que o chefe do Estado-Maior estava necessitando, no mínimo, com muita urgência, de um contingente de pelo menos mais 5.000 soldados. Nem que esses 5.000 que não teriam tempo de passar por um preparo para eles poderem ser combatentes, mas deslocar soldados que haviam feito preparo militar há 10 anos, que fizeram serviço militar, e que estão fazendo serviços outros que não é de combate. Então, podia substituí-los e liberar esses soldados que estão fazendo serviços de escritório, e todo esse tipo de serviço que precisa. Tem que ter cozinheiro, tem que ter enfermeiro, tem que ter quem limpe, e todos são soldados, né? São convocados. E dependendo da possibilidade deles que eles fazem exames, não é? Para ter saber mais ou menos qual é o nível em todos os aspectos da possibilidade dele, de o que eles podem fazer. Muita coisa que não é lutar, que não é usar arma, que não é ser aviador, que é o máximo de capacidade intelectual que o jovem tem que ter. Não, eles não querem de jeito nenhum. Precisa ver esses meses todos de guerra, as manifestações que eles fazem na rua, nas cercanias, porque essa base, que é a base de recrutamento, é ao lado do Tel HaShomer.
Então, naquela área toda, deitados na rua, assim, no meio da rua, impedindo o trânsito, uma vergonha, viu? Jogando ovos e jogando tudo que eles puderem contra os soldados, não, os policiais, que têm que dispersá-los. E rabino, chefe de yeshiva, falar na televisão para todo o público: é preferível morrer do que servir o exército de Israel. Nossa. Até esse ponto. Nós estamos dispostos a morrer. E um outro rabino, esse Ben Yosef, ontem ainda na televisão: se vocês receberem em casa aquela carta, Vocação, vocês peguem a carta, rasguem e joguem na privada. Assim, como eu estou te dizendo, em hebraico, né? É difícil, é uma situação absurda. Para entender como que... E esse governo só está lá porque está sendo apoiado por esses partidos. Não sei. Esses são os Haredim, é o problema. Agora, tem partido religioso que está lá, que são os Datim, Sionim, que eles não são tão fanáticos, e tem um grupo grande que sim servem o exército. E, além disso, tem o partido do Ben Gvir, que é recente, né? Que eles também não servem, nem ele, nem os Smotrich. Todas a gente fala e senta no gabinete e resolve o que vai fazer na guerra. Eles nunca pegaram um fuzil, nem isso. Então, eles já não são tão fanáticos, mas não é realmente no mesmo nível dos que são não religiosos. Então, como não basta isso tudo, então, agora, começou um movimento com essa guerra lá em Gaza, que Israel está fazendo os habitantes da parte norte da faixa saiam, desocupem também a área, porque Israel precisa fazer outros tipos de ação militar e não pode prejudicar ou, como se diz, pôr em perigo, que são famílias grandes, crianças, e você jogar uma bomba e a bomba vai cair exatamente onde não está uma criança. Se bem que Israel usa muitos aviões, ficam no ar, e quando eles sabem que onde tem civis, que são o que eles dizem, os que não estão incluídos entre terroristas, para não atirar naquele lugar. Você não pode fazer uma guerra assim. É lógico. É difícil. Quando o avião já está pronto para atirar, e ele recebe pela ação: não atira, porque tem criança lá. É impossível. Então, começaram a evacuar essa população do norte da faixa de Gaza, para eles poderem terminar essa guerra de alguma forma. Porque qual é o problema? Que enquanto você não conseguir uma faixa limpa, você tem um problema que não liberta os reféns. E isso é uma coisa que já ninguém mais pode suportar.
aqui nesse país. Por enquanto, dizem que tem 101 vivos, mas ninguém tem certeza. 100 agora, né? Porque esse que achavam que era refém já está morto, o americano. Exato. Não é possível você... O que acontece? Muitos morrem quando Israel ataca. Então, eles propositadamente, isso já aconteceu, propositadamente, eles colocam prisioneiros naquele lugar, que é para depois dizer, não fomos nós que matamos, foi o Gaza. Mas o que é que eles fazem? Quando tem ataque israelense, aí eles aproveitam para matar, aí eles matam, e depois querem acusar. Mas como eles não entregam os corpos, porque tem corpos que estão lá há mais de um ano que eles raptaram, mataram e raptaram, levaram mortos, corpos para a faixa de Gaza. E eles estão com esses corpos até hoje. Que aí, do momento que libera, aí você tem o laudo, anatomia patológica, que faz o laudo, qual foi a causa mortis. Entendeu? Do momento que você tem a causa mortis, então eles não podem alegar que eles morreram pelo bombardeio, porque o exame dá outra causa. É uma coisa tão absurda. É mórbido, é muito, muito cruel, Ruth. É uma crueldade que não se imagina que alguém possa ter. Pois é. Aí como quando está no auge dessa evacuação, aí o Bughi Alon, que ele foi ministro da Segurança, chefe do Estado-Maior, quer dizer, não é nenhum idiota, mas ele está revoltado com isso, mas ele também... A gente entende o problema dele, mas a gente também não pode concordar que ele vá para a televisão e diga que o exército de Israel está fazendo seleção étnica. É uma acusação muito grave, porque absolutamente não é essa a intenção é inversa, é proteger, porque eles não conseguem adiantar a luta para ter um dia fim se eles não desocuparem as áreas densamente ocupadas pela população. Quando a densidade populacional é muito grande, você não consegue bombardear, não consegue atirar com a garantia de que você não vai atingir civis. Principalmente agora que já a quantidade de terroristas já diminuiu bastante, porque milhares foram mortos. Então, um escândalo total, todo mundo culpando, porque aí tem esse Tribunal Internacional de Haga, que já não estava precisando também disso, para culpar mais Israel de crimes de guerra, que é o que eles estão culpando, como já culparam Gallant, culparam o Netanyahu, esses já estão. Mas também tem uma outra entidade que também procura soldados que já saíram da ativa e que estão agora na reserva e que saem para o exterior. E vários deles foram comunicados no meio da viagem de não descer do avião e voltar imediatamente para Israel. Porque se eles descerem, eles vão ser presos. Então, e o que é que, no meio de tudo isso, aí aparece agora uma outra oportunidade de entrar em conversações com Gaza, porque depois que foi feito esse acordo com o Líbano,
Aí, então, cresceu muito a pressão de também fazer tudo para libertar esses reféns, que as famílias todas estão se acabando. É uma coisa injusta, que são todos civis, mulheres, crianças, famílias, marido, mulher e 2 crianças. Não tem nenhuma justificativa para você fazer isso. A justificativa é o terror. É o terror. Eles são terroristas. Aí, então, aí agora eles voltaram com uma nova... O Egito que atuou como mediador durante esse ano todo, acabou desistindo, porque não conseguia convencer ninguém, nem aos terroristas de Gaza, e nem a Israel, que também o Netanyahu botava pé na frente de toda iniciativa de paz. Aí agora o Egito voltou com uma nova proposta um pouco diferente. Então, isso foi agora esses dias. O que eles propõem? 2 meses de cessar fogo gradual. Depois de uma semana de cessar fogo, começar a liberar os reféns. Mas eles não vão liberar todo mundo, vão liberar uma meia dúzia. Em troca, centenas de terroristas presos em Israel. Então, isso assim vão em várias etapas, libertando um pouco dos reféns e um montão e centenas de prisioneiros. Não, nós estamos prisioneiros, terroristas presos, são prisioneiros. Prisioneiros de guerra. E são centenas cada vez, em troca de 8, 10. Então, isso tudo em etapas até completar 2 meses, quando, então, as tropas de Israel já teriam praticamente sido... já teriam se retirado da maior parte de Gaza. O que eles exigem é o seguinte, que também as exigências do Hamas é que, por exemplo, a passagem de Rafa, né, como diz em português, entre Israel, que fosse concedida aos palestinos, à entidade palestina. Eles que seriam os responsáveis por aquela passagem. Aquela passagem sempre foi um perigo para Israel por causa da quantidade de armas. De armas que eram tráfico de armas tremendo. Depois eles querem que também aquele Tzir Filadélfia, aquele caminho de Filadélfia, que é uma faixa na largura, em toda a largura de Gaza, próximo à fronteira com o Egito, que é uma área que Israel queria o tempo todo, e tem o tempo todo mantido em seu poder, também pelo mesmo problema de tráfico de armas e pela impossibilidade de você fazer batalhas ou conflitos militares exatamente na fronteira com um país que nós temos um acordo de paz com o Egito. Embora a paz que tem não é uma maravilha, mas é um acordo de paz que tem sido respeitado, de modo que você não tem interesse nenhum de transformar aquela área que é de paz em uma área de conflito permanente.
conflito bélico, né? Então, essas são algumas das exigências. A pressão que está sendo exercida sobre Israel pelo governo americano é enorme, muito grande. Por outro lado, o Trump, que só vai ser empossado no dia 20 de janeiro de 25, ele, essa semana, saiu em todos os jornais, as televisões, de que ele ameaçou o Hamas, que se eles não aceitarem um acordo para a libertação dos prisioneiros de Israel até o dia 20 de janeiro, que é quando ele vai prestar juramento no Congresso americano e assumir a posse do cargo de presidente, que ele transformaria o Hamas e a zona onde eles ainda têm poder num verdadeiro inferno. Que o governo dele faria coisas que na história dos Estados Unidos nunca ninguém fez contra nenhum inimigo. E o que poderia ser isso, Ruth? Tudo como é comum numa pessoa como Trump. Não fala de uma forma normal, né? Mas essas foram as palavras que ele faria da vida, transformaria aquela área num verdadeiro inferno. Então, e a pressão sobre Israel não é assim que eles falam, né? Com Israel, mas também pressiona com esse problema de embargo de munições e de arma, que é uma questão fundamental. Israel não tem condições, durante 1 ano e 2 meses, praticamente, também produzir, nem todo tipo de arma que Israel usa não é produzido por Israel. Israel faz muita coisa boa, mas compra também muita coisa, principalmente dos Estados Unidos, que ainda financia uma parte, facilita o pagamento, de modo que... E então essas reuniões vão começar. Deveria ter ido hoje para o Egito uma comissão que ia começar a falar sem ter direitos de decidir. E o problema realmente é esse, que do momento que o partido dos Smotrich, não esquecendo que o Smotrich não é só ministro da Fazenda, ele também é ministro no Ministério da Defesa. E o cargo dele é lá para ele exercer na parte da Judeia e da Samária, que é onde existe essa mistura de população árabe e população judia, israelense judia. E, então, ele trouxe também para votação, eles estão tentando, primeiro, uma lei que dizia, nós chegamos a falar sobre a prisão de um conselheiro, um jovem que era ex-militar e que trabalhava com Netanyahu para... Não chegamos a falar. Não falamos sobre isso? Não. Já tem 1 mês ou pouco mais. Foi preso um ex-militar, uma pessoa muito bom, passado muito bom. Ele foi religioso, ele é religioso, foi militar, realmente
ele tinha um cargo militar bastante importante, e depois ele saiu dos... pediu... ele não era obrigado a continuar servindo no Exército, porque ele não era convocado, ele era do Keva, do profissional, para ir trabalhar com o Netanyahu no gabinete dele, no gabinete do primeiro-ministro. E, um belo dia, aparece uma acusação de que uma matéria que foi publicada no jornal alemão, Bild, aqui em Israel a censura não permitiu que fosse dado à imprensa daqui, ninguém recebeu e ninguém poderia publicar. Como que essa matéria chegou a um jornal alemão, quando se trata de uma matéria de alto nível de informação, que não é qualquer um que pode ter acesso a isso. Só pessoas que trabalham com o governo, ou militares, ou políticos, que eles têm um grau que permite a eles receber material que é de extrema sensibilidade e gravidade para a segurança do país. Como que isso foi parar nas mãos do jornal alemão? Bom, logicamente que aqui se descobre tudo, e descobriram que, acusaram esse ajudante do Netanyahu, que ele trabalhava com ele como conselheiro de assuntos militares, e ele foi preso para fazer averiguações, mas já preso. E foi acusado de ter cometido essa falta, de receber ou de roubar esse material e levar para o Netanyahu sem ter licença do sistema de segurança, do sistema de informação, que era de onde esse material foi levado. Isso se chama vazamento de informação, né? Vazamento de informação. Olha, e o que isso está dando para falar, porque, logicamente, o Netanyahu, falou que ele não tem nada com isso. Muito pelo contrário, todas essas informações que disseram que foi publicado no Bild eram informações que deviam ter chegado a ele, mas o Serviço de Informações do Exército não passa para ele. E ele não sabe de nada. E não é a primeira vez, nem a segunda vez, que informações dessa natureza não são passadas para ele como deveria ser. E não disse uma palavra, logicamente, em favor desse coitado que estava lá preso, e nesse ínterim, um segundo foi preso, mas que não trabalha com Netanyahu, mas era militar, em função, também foi preso. E o fato é que, se a acusação realmente for verdadeira e se eles forem julgados, a possibilidade é, inclusive, de prisão perpétua, que é crime contra a segurança nacional. Lógico. Agora, acontece que as coisas agora começaram a baixar, porque você continua as averiguações, você não acusa e com isso as coisas param. Enquanto isso, ele está preso em condições muito, muito sérias. Primeiro, ele estava sem a possibilidade, inclusive, de falar com o advogado,
até que conseguiram licença para ele ter um advogado para falar, se bem que ele não pode aparecer em público, o advogado também não pode falar nada em público, só lá o que ele trata com os juízes. Mas, pelo menos, está sabendo que ele agora já não está jogado as baratas, né, como se diz. Tem alguém que o defenda. E esse problema está caindo completamente contra o Netanyahu. Que realmente ele é que passou para um terceiro e deu licença a esse terceiro para publicar nesse jornal alemão, uma vez que ele não conseguiu nenhum jornal aqui de Israel que publicasse isso. Isso é uma. Segundo, eu comecei com os Smotrich, do momento que isso tudo está ligado. Os Smotrich, como ministro da Segurança na Judéia e Samária, e agora, como eles estão fazendo essa evacuação de grande parte da população da zona, como eu falei, da zona norte, antes eles já tinham feito de Bália, também evacuaram completamente a população. Aí o que eles disseram? Tem uma outra ministra que inventaram um ministério para ela ser ministra, aquela Struck, de que eles vão voltar a fazer colonização zona de Gaza, como já teve antes. Em 2005. Então, agora, isso também vai para a Knesset, que eles estão fazendo uma lei. E acontece, eu não sei, há poucos dias, né, teve aquela confusão lá na Coreia do Sul, né, que o presidente entrou no parlamento lá e disse que a situação estava tão ruim no país que não tinha jeito, tinha que fazer uma intervenção militar. Estado de sítio, alguma coisa assim, poder militar. E os militares já estavam lá no parlamento. E que todo mundo saiu às ruas, a oposição, os que estavam na coalizão, e o povo todo, todas as grandes empresas, e em poucas horas terminou a junta que nem chegou a ser formada e teve que sair, e eles votaram pela primeira vez num parlamento em algum lugar do mundo, toda a oposição votou junto com a coalizão contra essa proposta do presidente, que lá não é primeiro-ministro, é presidente, e acabou a junta militar e tudo voltou a ser o que era. Então, começaram a falar que aqui Israel estava precisando que acontecesse uma coisa dessa. Na verdade, não tem nenhum sentido isso, né, Ruth, de colonizar Gaza de novo. Isso é um delírio desse ministro que isso não vai acontecer. Não existe a possibilidade disso acontecer. Olha, ele não... Eu te digo uma coisa. Se o Netanyahu continua no poder, existem agora duas pressões sobre ele. Primeiro, que ele não está mais encontrando uma solução para esse problema da convocação dos Haredim. E já foram despachadas as primeiras cartas de convocação. E aquele Haredi todo barbado, de preto, com aquele chapéu grande que aparece lá, todo fantasiado, que é ministro também, ele é ministro desse governo, e ele é do partido
daquela Torá. E ele também prestou uma declaração à imprensa dizendo que, do momento que realmente essa lei da convocação passar, que eles saem do governo. Quer dizer, vai ser ou continuar como está, ou cai o governo, porque se eles saírem, eles são 8 deputados, se eles saírem, o governo cai. E aí, então, entra a outra parte da história, é a ameaça dos Smotrich. Se você, Nathaniel, não concordar com a nossa ideia de aproveitar enquanto isso, você sabe que na semana passada tem uma ativista enorme dos antigos Mitnahalim, os primeiros Mitnahalim, que apareceram as primeiras colônias, né, que foram criadas em zonas árabes. Era Daniela Weiss, é uma mulher muito rica, e ela é fanática com esse negócio de Israel, Ashlemá, enquanto Israel não ocupar todo o território que tinha como antes, o serviço não está feito. Então, ela veio também à televisão para dizer que ela já negociou não sei quantas centenas de caravane, aqui se chama caravane, eu não sei como é que diz isso em português, é um tipo assim de moradia pré-fabricada que se coloca no local e pronto, não são casas de tijolo. Uhum. E ela tem isso pronto, já comprado, tratado, pago para colocar lá em Gaza para os primeiros colonos, e ela disse que já tem centenas de famílias para ir para lá. E quando ela falou isso, e foi também numa coletiva da imprensa, e perguntaram para ela, mas como é que você entra lá em zona de guerra se você não é militar? Como é que você entra lá para poder ver tudo isso? Ela disse, eu tenho como chegar, e se você quiser, eu posso te levar. Nossa. Até esse ponto chega a possibilidade que ela tem de entrar em zona militar e fazer negócios para comprar caravane e fazer imediatamente começar a novamente colonizar Gaza. Então, aí o Nathaniel está assim, de um lado ele também, o Smotrich. Se isso não passar, eu também saio do governo. E quer dizer, não tem possibilidade desse governo continuar, se ele não aceitar. Eu não sei o que o Nathaniel não é um homem que vai dizer que vai se suicidar. Não. Ele vai continuar. Eu acho que eles blefam. Eu acho que esse Smotrich, ele está blefando, porque ele sabe que se ele sair desse governo, ele não vai voltar nunca mais, porque ele não tem a menor chance de voltar a ser eleito. E eu acho que não é questão deles quererem. Os Estados Unidos nunca vai permitir que Israel volte a colonizar Gaza, e todo mundo sabe que não é interesse desse governo, não do governo o lado normal do governo, né? Tirando a extrema-direita, esses fanáticos. Então, acho que eles estão empurrando com a barriga, Ruth. Escuta, só um homem do perfil
do Netanyahu, pode estar no governo, pode fazer um governo com esse Ben-Gvir, e esse Ben-Gvir, outro escândalo agora todo dia na televisão, então ele vai à televisão e diz que foram agora detidos também para averiguações 3 personalidades, autoridades muito importantes na polícia, que é o ministério dele, não é ministério da polícia, da segurança interna do país, mas um dos departamentos é a polícia. Agora, ele não, ele transformou a polícia como um escritório dele, que ele faz o que diz. Então, ele veio e disse que na gestão dele como ministro, quem não aceitar as determinações, a diretriz política dele, não tem cargo, também não é, ele não consegue subir na escala de graduação na polícia, né? Tem várias graduações. Ou você concorda comigo, ou então você fica onde está. Então, é um problema muito grande. Publicamente. Então, esses são os ministros dele. Smotrich, eu não sei nem dizer o nome dele, Oldenburg, esse dos Haredim, essa Struck e o Ben-Gvir. São 4. Eles não são todos do mesmo partido. Cada partido, do momento que eles saem, acaba o governo. E o Netanyahu está nessa quase que com a corda no pescoço. A força já está pronta. Mas ele vai dar um jeito, ele sempre dá um jeito. Não é possível. Eu não acredito. Olha, ontem foi entrevistado, ele agora é o secretário-geral do partido Meretz, que agora se chama Democratas, não se chama mais Meretz. Eles têm 10 deputados na Knesset. Então, ele também foi um ex-militar. Ele também foi chefe do Estado-Maior. E ele disse que não tem alternativa, que o povo tem que sair à rua, às ruas, e tem que se manifestar com toda a força, porque esse estado de coisas como está em Israel no momento não pode acontecer. Mas o povo se manifesta, né, Ruth? Há quantos anos que o povo está mais de um ano nas ruas? Não, mas acontece que com essa guerra as manifestações continuam toda semana, mas agora o tom das manifestações são os reféns. Tem que entender isso. Porque a quantidade, você vê, são mais de 100, 101. As famílias deles, multiplica isso por todo mundo, e você vê, e não só as famílias, qualquer indivíduo normal está revoltado com esse estado de coisas que não se consegue chegar a um acordo para liberá-los depois de mais de um ano. Tanta gente morrendo lá, que eram mais de 200 e hoje em dia já está reduzido a metade. De modo que não é assim, de modo que as manifestações prosseguem agora. As manifestações começaram, se você lembra, era com o problema das modificações ferramentais, que eles queriam fazer aquelas leis que o atual ministro da Justiça trouxe para, primeiro de tudo, acabar com o Supremo Tribunal. Não precisa. O
Supremo Tribunal. Quem precisa do Supremo Tribunal? De demitir a conselheira jurídica do governo. Quer dizer, as manifestações eram contra isso, e realmente foram sucedidas, porque nenhuma lei, nem outra lei não passou. Agora, depois que começou a guerra, e os reféns ficaram nessa situação trágica que estão, as manifestações agora são a favor... libertação dos reféns. Essa parte política, É. que foi o início das manifestações, está meia parada. É a prioridade, né? A prioridade do povo é... Ele não, ele veio e disse, isso é uma coisa justa. Nós todos temos que lutar para que os reféns sejam liberados. Mas nós não podemos deixar que o país chegue a uma situação que não é um país que tem um primeiro-ministro, que tem um governo. É um governo que tem um país. É completamente diferente. Quer dizer, não existe cidadãos. Existe um governo que tem um país. E o quê? Nós todos aqui vamos aceitar tudo isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse é o problema. E por aí você pode... Uma situação muito... Bom, vamos ver, né? Quando é que vai ter? Quando é que vai ter alguma... O julgamento do Netanyahu começa quando? Como é que O depoimento dele vai começar quando? Não, vai ser dia 10. Dia 10. Dia 10, vão ser... Não, até ontem, né, à noite, os juízes absolutamente não aceitaram nenhuma modificação. Quando disseram a ele, aconselharam a ele a pedir licença, por exemplo, não, nada, eu posso perfeitamente fazer as duas coisas. Então, você pode, você vai mostrar que pode. E vamos aguardar, né, Ruth? Vamos ver o que vai ser. Porque... A semana aqui já são de 6 dias, porque não tem sábado, né? 6 dias, é a metade. 3 dias são 6 horas por dia que ele vai estar em depoimento. 6 horas por dia. Mais um problema para o país. Levar, não importa. Não importa. Vamos ver, agora, né? Ele teria uma outra, que ele tem 4 acusações, essa é só para fazer o depoimento de uma. Uma das acusações. Ele tem várias, de modo que é um problema seríssimo. Muito sério. Vamos torcer para tudo dar certo, como sempre, né? A gente tem que torcer, porque não tem o que fazer. E eu te agradeço mais uma vez por todas as suas explicações, esse conteúdo aí de tudo que a gente sabe, mas, na verdade, a gente não tem os detalhes, né? Você traz tudo com detalhe, isso faz toda a diferença para a gente se manter informado. E, querida, a gente vai encerrar, já temos 1 hora. Eu queria dizer uma coisinha. Um dos nossos fãs é um casal, o casal Wasserman, que tem o teu nome também. É a Lúcia e o Marcos Wasserman, ambos advogados, e eles não perdem nenhuma das nossas apresentações. Aí a Lúcia queria sugerir um nome para esse programa. Resenha da Semana. Como é que é? Resenha da Semana. Resenha da Semana. A Lúcia sugeriu. Eu digo, eu vou transmitir para a Denise. Fica sendo, não tem problema. Resenha da Semana. Tá bom, querida. Muito obrigada. Uma ótima semana para você. Shabbat Shalom. E que todos esses assuntos ditos aqui hoje encontrem uma solução boa para o lado bom e que a gente volte, de não sei como, a ser um país decente, né, Ruth? Realmente, nós temos que
Tem esperança, eu tenho certeza que vamos encontrar uma solução, mas é realmente uma fase que nunca o país atravessou, jamais. Nesses 70 anos de existência, nós não passamos por uma situação dessa. Enfim, é o que uma temos. Boa semana. Shabbat Shalom. Obrigado Shabbat Shalom, a você tudo de também. bom.